você parar. Não é tempo de ficar chorando, não é hora de se entregar. Não é tempo de ficar prostrado, promessas e milagres irão acontecer. No tempo certo, Deus está cuidando de tudo. Vamos lá, tudo bem. Eu entendo teus questionamentos. Está doendo, está sofrendo, mas escute o que eu vou te dizer. Deus não dá pra gente uma prova maior do que possamos suportar. Teu amanhã será melhor que hoje. Teu amanhã será melhor que hoje. Teu amanhã será melhor que hoje. Viverás pra ver o que Deus irá fazer. Teu amanhã será melhor que hoje. Não é hora de você parar, não é tempo de ficar chorando, não é tempo de ficar prostrado. Promessas e milagres irão acontecer. No tempo certo, Deus está cuidando de tudo. Vamos lá, tudo bem. Eu entendo teus questionamentos. Está doendo, está sofrendo, mas escute o que eu vou te dizer. Deus não dá pra gente uma prova maior do que possamos suportar. Teu amanhã será melhor que hoje. Teu amanhã será melhor que hoje. Teu amanhã será melhor que hoje. Viverás pra ver o que Deus irá fazer. Teu amanhã será melhor que hoje. Teu amanhã será melhor que hoje. Teu amanhã será melhor que hoje. Viverás pra ver o que Deus irá fazer. Teu amanhã será melhor que hoje. Oh, oh, Boa noite. Boa noite, meus queridos irmãos. Graça e paz. Paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Como é que estão aí? Curtindo a quarentena? Hoje a surpresa que o pastor preparou somos nós, né? Dá essa folguinha pra ele aí. A gente queria saber de vocês aí. Vocês comentando, falando, como é que tem sido aí os dias de vocês, esses dias que a gente tem cultuado só online. Como é que foi a Páscoa? Foi tudo bem, graças a Deus? O que Deus fez na sua casa, no seu lar? Vai convidando as pessoas para estar entrando. Hoje tem surpresa de Deus para a nossa vida. A gente decidiu abrir com esse louvor em tempos tão difíceis, tantas notícias ruins, tantas más notícias, desesperança de certa forma. A gente crê e sabe que na nossa vida tem um Salvador, tem um Libertador, um Redentor, que em meio a tudo isso a gente não sabe, mas que a gente confia que o nosso amanhã vai ser melhor, que está nas mãos dele, ele que comanda tudo. Basta uma palavra dele e essa situação inteira muda, essa situação planetária que tem aí, né, no planeta inteiro acontecendo. E se Deus quiser, uma palavra de Deus vai mudar isso tudo. E a gente vai se ajeitando aqui, né? O pastor Daniel tá mais acostumado, tá fazendo todos os dias, a gente como primeira vez, então os irmãos já vai perdoando a gente aí os erros e o nervosismo, mas Deus está com a gente também, em nome de Jesus. Amém? Eu queria pedir para
Quem não conhece a gente, tem muita gente nova aí, né, curtindo a página da igreja. Eu sou o Rodrigo, minha esposa Emily, nós somos diáconos no Projeto ID, já estamos no ministério há 3 anos, quase 4 anos, e tem sido uma época fabulosa da nossa vida, e a gente tem aprendido muito, e esse pouquinho que a gente aprendeu, claro que nosso pastor sabe muito mais do que nós, mas a gente tem um pouquinho a compartilhar com vocês. Eu queria pedir para minha esposa fazer uma oração em prol das famílias, né, que hoje estão em casa. A gente sabe como é difícil passar esses dias acautelados em casa, presos, mas por uma boa causa, né? A autoridade instituída na terra será instituída no céu. Então as nossas autoridades aí, nossos governos, pedindo para ter esse cuidado, manter essa cautela em relação ao ir e vir, mas que em nome de Jesus em breve tudo vai voltar à normalidade, vai estar tranquilo novamente. Eu queria pedir para que ela orasse em prol disso, das famílias, para que Deus visite os lares nesse momento. Vamos orar? Senhor Deus, nesse momento, Pai, em concordância com os seus filhos, eu te peço, Senhor, que o teu Espírito venha inundar todos os lares agora, Senhor. Lares que estão conectados a Ti, Pai. Lares, Senhor, que nesse momento estão, Senhor, com seus olhos e ouvidos atentos para o que o teu Espírito quer falar à igreja, quer falar a nós. Senhor, que o Senhor nesse momento inunda as mentes, que o Senhor venha nesse momento, Deus, encher esses lares com a sua paz. A paz, ó Deus, que excede todo entendimento. Dá paz, Senhor, à esposa, dá paz, Senhor, ao pai de família, Deus. Senhor, o Senhor o que sustenta, o Senhor o que provê. Deus, que nesse momento toda preocupação venha a ser neutralizado, mas para que os teus filhos venham escutar o que o Espírito Santo quer dizer a nós nessa noite. Seja conosco, Pai, em todo o decorrer dessa live. Inunda os corações com a tua presença e sonda, Deus, porque o Senhor é o único que pode sondar os corações nessa noite. Sonda e encontre corações quebrantados e contritos na tua presença. Amém. É o que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu abri aqui perguntando como é que tinha sido a sua Páscoa. Eu abri aí para vocês comentarem. Comentem aí como é que foi a Páscoa, se correu tudo bem, se Deus fez um mover diferente na sua casa. Como é que foi? Comenta aí, diz pra gente aí como é que foi. E logo após a Páscoa, a palavra do Senhor vai dizer que existe uma época, uns dias, que Ele separou, como estatuto também, assim como a Páscoa. Logo após a Páscoa, os 7 dias seguintes à Páscoa, a gente fala que é a festa dos pães asmos, os pães sem fermentos, né? E na passagem de Êxodo 12:15, eu vou ler aqui para a gente se situar e começar o estudo em si, tá bom? Mas vai comentando aí, vai falando o que você tá achando, se o som tá legal, se a imagem tá boa, se o cabelo tá penteado, pode falar também. Êxodo 12. Vamos no 14 primeiro. E este dia vos será por memória, e celebrai-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, e o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos, ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer o pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. Aqui a gente vê uma passagem de Deus, de certa forma até dura, assim como quem tocasse na arca morreria. E aqui a gente vê, quem comeu o pão com fermento, o pão inchado,
certamente seria cortado de Israel. E lá na frente, mais para frente, Paulo também vai falar sobre a festa dos pães asmos. E para a gente, como a realidade de Israel nesse momento aqui era uma, e a realidade de Paulo já era outra e mais afeiçoada a nós, ele fala que os pães asmos é um período de reflexão. E se a gente for falar de período de reflexão melhor do que o que a gente está vivendo agora, o momento onde a gente está dentro das nossas casas, onde a gente reclamava de tempo para tudo, a gente não tinha tempo para nada, tudo era difícil, tudo era corrido, a gente não tinha... Pô, vê aí, depois eu me encontro com você que eu tô corrido hoje, estou sem tempo. E esses 7 dias de pães asmos, na verdade são 7 dias de... Como é que eu posso falar? São 7 dias de introspecção. Aproveita esses 7 dias. Junta mais a sua família. A gente sabe que o abraço hoje tá difícil, tá online também. É um abraço virtual. Mas liga para alguém. Fala com alguém. Conserta a sua vida em algum quesito que você nunca teve esse tempo para parar. Caramba, Rodrigo, eu nunca parei para pedir perdão ao meu pai. O fermento na Bíblia vai dizer que o fermento é uma coisa que, mesmo um pouquinho lá dentro de você, vai fazendo aquilo que é ruim crescer. O fermento na Bíblia diz que é o pecado, a iniquidade, aquela pouquinho de pecado. Quem sabe está acostumado a fazer bolo aí, sabe que você bota 2 xícaras de farinha, a massa de bolo, 2 ovos, 3 ovos, mas o fermento é só um pouquinho. E esse fermento que faz aquele bolo crescer, no bolo fica bonito, mas na nossa vida, às vezes, esse pouquinho de pecado que você acha que não vai fazer mal nenhum. Ah, quem errou não fui eu, foi ele, foi ela. Ah, quem fez foi ela, não fui eu. Mas ali dentro de você, aquela pitadinha de fermento vai crescendo, vai fazendo virar um bolo enorme que às vezes te sufoca, te entala, não deixa você respirar. Há uns dias, graças a Deus agora está mais tranquilo, começou uma tossezinha, aí a gente já fica, caramba, será que está acontecendo? Já era, já bota aquele pouquinho de fermento, caramba, acho que eu estou doente, acho que eu estou com isso, eu estou com aquilo, caramba, eu vou para o médico, se eu for para o médico, se eu não tiver, eu vou estar. E aquilo ali vai alimentando. E eu falando isso para vocês, quem está vivendo isso sou eu, não é ela, não é as crianças. Mas é isso, é esse pouquinho que a gente vai dando para esses pensamentos, esses momentos. Mas aí isso vai crescendo, crescendo. E aquilo vai dominando a sua mente, vai te tirando. Aí você vai perdendo, e aquilo vai crescendo, te inundou e você não consegue mais sair. E... claro, a festa dos pães asmos tem um significado muito mais abrangente, muito mais teológico até. Mas a princípio o que eu queria deixar para vocês é esse pontozinho. O fermento que faz as coisas crescerem. A malícia, a maldade, a falta de perdão, o desânimo. Aquilo vai fazendo você se sufocar, ficar entalado, pedindo ar e não consegue, aquela sensação de afogado. É isso, e às vezes é só esse pouquinho de fermento que você precisa tirar da sua vida. A gente não pode deixar nunca de saber qual é a nossa identidade, quem a gente é, que fé que a gente professa, que Cristo é esse que você vive, você crê, mas certo momento esse Cristo, não, agora aqui na minha cabeça, mas Cristo está longe, você não consegue trazer Cristo para perto, você não consegue fazer, como é que a gente fala aí, entrega os teus caminhos ao Senhor e no mais Ele o fará. E é simples, a gente complica uma coisa que é simples de se resolver.
Você que ainda não aceitou Jesus, ainda está procurando a sua caminhada, você ainda vai entender a sua identidade. Você ainda vai buscar essa identidade. Muitos de vocês que ainda não aceitaram Jesus, ficam buscando isso em outras coisas, na balada, na bebida, na droga, na prostituição. Preencher esse vazio dentro de você que só Cristo vai preencher. E a gente que já aceitou a Cristo, em certos momentos a gente perde a nossa identidade. A gente não sabe o que está fazendo. A gente esquece quem a gente era e quem a gente é hoje. A gente não sabe distinguir o espiritual do natural. Eu passei por uma situação aqui há uns dias atrás de desespero, fiquei preocupado, nervoso. Se você ficou também em algum momento dessa pandemia preocupado com alguém, com algum familiar, comenta aí, põe o nome desse familiar aqui pra gente orar. Mas a gente se perde. Mas Deus já sabia que a gente ia ser assim. Pode falar. Não, pode falar. Legal de fazer live em dois assim. É o que o pastor falou, pode interagir sozinho. Então somos dois aqui, mas muitos aí. Então vamos interagir. A Emily lembrou bem, a gente estava escutando uma pregação um dia desse. A gente escuta muita notícia. A gente não sabe o que é ruim, se é não ter notícia ou se é ter notícia demais, que aí você vê muita coisa. Uns dizem que o negócio é muito grande, outros dizem que não é isso tudo. E você vê as pessoas morrendo, são vidas, mas... E a gente vai se alimentando daquilo ali. E a gente viu uma pregação sobre o ruído externo. O pastor trouxe um fone, pediu para botar uma música altíssima na igreja e ele com aquele fone. E ele cantando louvor e uma música nada a ver tocando na igreja. E ele cantando aquela música e a música rolando, um minutinho pelo menos ali para chamar o pessoal. E ele, no final, ele falou: o que vocês estavam ouvindo? Aí o pessoal: não, uma música muito alta, de bateria. Eu estava ouvindo essa daqui. Aí ele falou: sabe qual é o problema? A gente escuta muito ruído externo. A gente esquece que o nosso sistema de som é esse aqui, ó. É isso aqui que a gente tem que ouvir. É isso aqui que a gente tem que seguir. Para a gente manter a nossa identidade. Manter a nossa vida nos trilhos. Não interessa o que você está escutando fora. Lê aqui. A salvação está aqui. As pessoas estão aqui. Não tem coronavírus, não tem doença, não tem guerra, não tem nada que seja mais poderoso que o Deus que a gente serve. O Senhor que cuida da nossa vida, da minha e da sua. Não é o meu Deus, não é o seu Deus, é o nosso Deus. Cuidador. Isso torna escravo, né? Fala. A gente acaba se tornando escravo disso. E é o que lá o povo no Egito também era, né? Escravos, né? E existe um louvor que diz exatamente isso: escravos do medo. Eu creio e a palavra diz que em momentos eles eram coagidos, né? Eles se viam, como muitos falavam: eu vou sair, mas vou para onde? Vou viver de quê? E enquanto a ordem para nós nesse momento é exatamente essa, né? É o ficar em casa, mas é tempo da gente ficar em casa e ter uma olhar para dentro, não olhar só o que está por fora. A gente precisa sim se informar, ter as informações, né, das autoridades e tudo mais, mas em primeiro lugar a gente tem que eu costumo dizer que tudo a gente precisa ver os dois lados, né? Então, assim, se é o momento de ficarmos em casa, né, a gente tira esse tempinho para se olhar, sabe? Olhar mais para o lado, olhar mais para o filho,
olhar mais para o marido ou para a esposa, ou se você mora com mais alguém dentro do seu lar, olhar para essa pessoa, porque às vezes, como a gente está dizendo aqui, essa questão de fora nos torna escravos. Mas a partir do momento onde a gente está no para de Deus, eu entendo que é como se Deus estivesse parando de uma certa forma a humanidade, e ainda mais a gente, né, que nós, como a Bíblia diz, que nós somos geração eleita, os escolhidos, sacerdócio. Então, assim, eu creio que Deus tem parado o povo dele também, mas de uma certa forma para levantar depois, né? Porque a gente vai ver grandes profetas, pessoas que tiveram esse momento, mas esse momento eles ouviram a voz do Senhor. Então, que nesse tempo nós venhamos ouvir o que Deus quer de nós, né? Nós sabemos e lemos e temos que crer que nós temos essa identidade, nós somos herdeiros, nós somos cooperadores do céu. Eu amo dizer isso para pessoas e eu amo levar isso dentro de mim, porque nós somos agentes de milagre, nós somos cooperadores. Deus não vai descer para alcançar o seu vizinho, Deus não vai descer para alcançar alguém dentro do seu lar, Ele vai te usar, Ele vai usar você. Então, que nesse momento, nesse tempo, como o Rodrigo falou, a gente venha lembrar a nossa identidade em Deus, quem nós somos em Deus, sabe? Nós somos escolhidos, nós temos o chamado, nós temos um propósito a ser cumprido. Eu creio que Deus, ontem Deus falou fortemente isso no meu coração, eu creio que Ele, após isso tudo, vai levantar, assim como Ele disse lá em Jeremias, Ele vai levantar pastores segundo o coração dele. Não que não tenha, existe já. Mas existem pessoas que ainda não aceitaram o seu chamado, não aceitaram viver o seu propósito. Então existem pessoas que Deus... Então para você ouvir, para você atender. Porque existem pessoas que estão esperando você aí da sua casa se levantar. Existem pessoas que estão esperando você, o seu vizinho, alguém no seu trabalho, na sua faculdade, você se levantar em Deus e dizer assim: eu quero ser esse cooperador do céu, eu quero ser esse agente de milagre, sabe? Declara isso agora para você, coloca a mão no seu coração e diz isso: eu quero ser agente de milagre, eu sou cooperador do céu. Deus conta com você, Deus conta comigo, Deus conta com a gente. Nós que vamos povoar o céu e saquear o inferno. E eu creio que tem muitas almas ainda a ser alcançadas. E Deus vai usar você para ser essa pessoa que vai se levantar nesse tempo de crise. E eu costumo dizer também que é nesse tempo de crise, de luta, que saem as melhores pregações, que saem os melhores louvores. É esse tempo que Deus está inspirando compositores. É esse tempo que Deus está levantando pessoas, acordando na madrugada, para trazer uma palavra do céu, uma palavra rema para o teu coração. Porque as pessoas estão sedentas disso. Nós somos pessoas que levamos as boas novas. Você pode dizer isso para você? Eu sou pessoa que leva as boas novas, as boas notícias. E as boas novas e a boa notícia é a palavra de Deus. E ainda falando sobre identidade, a gente não pode esquecer, a gente já falou quem a gente era: escravo do mundo, escravo do medo, das inseguranças, das incertezas. Hoje a gente é a geração eleita, os escolhidos. Eu tenho uma outra Bíblia aqui com uma outra tradução: vós que foi chamados ao trabalho duro. É árduo, mas é recompensador, porque a nossa recompensa não é aqui, a nossa recompensa é no céu. Então a gente não pode, nessa nossa tríade de identidade, saber quem a gente era, saber quem a gente é e saber quem a gente vai ser, o que nos aguarda, é tão importante quanto os outros dois, se não mais importante. Porque você
está numa missão, como diz em 1 Pedro 2, 9 e 10, você está numa missão, você é um instrumento, Deus está te usando. Aí lá em 1 Coríntios 15 ele vai fazer 15:58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Aleluia. A gente vai trabalhar, a gente vai aqui, tenha a plena certeza, você cristão, estamos numa guerra, sempre estivemos. Ah, Rodrigo, que guerra é essa? A guerra de o diabo tentando povoar o inferno e a gente saqueando o inferno e trazendo almas para Deus para levar ao céu. Eu limpamente no meu coração, desde quando eu me converti, eu tenho essa ilustração, essa visão no meu coração. O nosso papel hoje, como os escolhidos para disseminar a palavra, não só o pastor da sua igreja, não só o seu líder, porque às vezes o seu líder não tem acesso ao seu vizinho, não tem acesso ao seu irmão, ao seu pai, à sua mãe, mas você tem. E a palavra de Deus vai dizer que uns para mestres, um para apóstolo, um para pastor, com a missão de equipar os santos, ensinar aos que estão em volta a fazer o que cada um tem que fazer. Então tenha certeza que a missão é árdua, é dura, mas é recompensadora. A gente sempre brinca, pessoal do Projeto ID, que a gente quando faz o PNL, né, quem está trabalhando é aquela correria. A gente fala, caramba, é o final de semana que a gente rala mais. Mas é a melhor segunda-feira que a gente tem nas nossas vidas. São as melhores segundas-feiras do ano. Que a gente começa a receber as mensagens, as ligações, caramba, aquele abraço que você me deu, aquele sorriso, aquele aperto de mão. A gente não pode falar muito, se você ainda não foi no PNL, aguarde um pouquinho, mais para frente a gente vai chegar lá, vai ter a nossa oportunidade de fazer o nosso PNL de novo. Mas é isso, tenha plena certeza no seu coração, dias melhores virão, meu irmão. Não se deixa pegar nessas notícias não. São muitas notícias, muitas notícias. O quadro é de risco sim. Guarde a sua família, se resguarde. Se possível, fique em casa. Vai pra rua, usa máscara. Não se expõe à toa. A gente é cristão, mas a gente não é super-herói. Mas tenha certeza que o amanhã está nas mãos de Deus. Não está nas mãos dos homens. Um estalar de dedos de Deus muda uma situação inteira. Muda tudo. Tudo que você imaginar. Se você hoje pede oração por um familiar que está doente, está acamado, está no hospital, ou até está em casa, isolado de todo mundo. Porque a gente em casa, com a família, os filhos, a esposa, a gente já fica com o nosso psicológico abalado, porque a gente conversa aqui, vamos ali fazer compra, e sai para fazer compra, parece que você está nu, no meio de um tiroteio. A sensação é essa. Mas a gente sabe quem a gente serve, a gente toma todas as precauções, usa máscara, usa luva, álcool gel, mas a gente tem a plena certeza que quem guarda a nossa vida, a nossa casa, é o Senhor, é o Espírito Santo. E eu queria ouvir de você aí. Algum momento nessa quarentena te bateu aquele medo, aquela insegurança? Senhor, mas cadê o Senhor? Eu tenho uma coisa para te falar. Mas antes de eu falar, eu queria que você escrevesse. Me dissesse aí, se em algum momento você... Poxa, Rodrigo, fiquei desanimado, preocupado. Como é que vai ser da minha igreja? A igreja aqui, ó. A igreja é você. O templo é super importante. Porque se não fosse um templo, hoje você não estava ouvindo. Eu não teria entrado num templo, pastor Daniel não teria entrado num templo.
A obra é de Deus, mas a gente é auxiliador, é ferramenta. Ninguém faz uma obra sem ferramenta. Mas escreve aí, vou dar um minutinho para você escrever, enquanto a gente bebe uma água aqui, que a garganta está seca. Vê a hora, senão o nosso pastor mata a gente. Ele tem mais 6 minutos e ele já está aqui. O pastor Márcio pediu oração, a gente vai estar orando, pastor. Pastor Márcio, lá o pessoal do West Dodge, tem até uma vizinha que trabalha lá com o senhor lá. Também já tinha conversado com a gente. Conversei com ela hoje. A gente vai estar orando sim. O pastor Daniel já tem uma lista de nomes lá com ele. A gente vai passar isso para eles também. Daqui a pouco também tem a live no Instagram. Sim. Com o pastor Daniel, né? E um convidado. Então, quando vocês saírem daqui, vocês pulam para o Instagram. Que lá também vai ser bem legal. E lá vai ser benção, que é um advogado, especialista em família. Vai ter essas preocupações nossas. Poxa, como é que vai ficar a escola das crianças nisso tudo? Poxa, o meu emprego. Ele vai poder tirar algumas dúvidas lá, vai estar junto com o pastor Daniel. Daqui a pouquinho, 10 horas. A gente vai botar mais um louvor aqui, rapidinho. Quer falar? Eu só queria pra gente finalizar, né, por conta do horário, que daqui a pouco a gente vai correr pro Instagram para acompanhar a live também. Algo que Deus colocou no meu coração antes da gente começar, eu queria deixar para vocês, que está em Romanos 8:30, que diz assim: e aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. E lá em João 14:13, que diz: E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, que nessa noite o Senhor possa inundar o teu coração com essa coragem. Porque a palavra de Deus vai dizer que Ele não nos deu um espírito de covardia, né? Mas sim de ousadia. Então, que você possa pedir ao Senhor, sabe? Deus, eu estou em casa, eu não posso sair para visitar, para fazer uma visita. Faz uma chamada de vídeo, faz uma ligação, manda uma mensagem. Às vezes um oi, como você tá, é muito para alguém que não recebeu nada de ninguém. Às vezes uma carinha que você manda, um coração, olha, eu te amo, pode contar comigo. Isso você está fazendo a obra, você está fazendo aquilo que Jesus falou. Então, assim, que você possa crer nisso. E tudo o que nós fizemos aqui na terra, nós, principalmente nós, igreja do Senhor, tudo que nós fazemos é para que o Pai seja glorificado em nós. A palavra vai dizer isso. E tudo que nós temos passado, você no seu particular, sabe? A gente aqui no nosso, cada casa está tendo sua realidade. Cada casa está tendo a sua luta. Cada casa está tendo a sua dificuldade. Assim como nós, assim como todo mundo, não só no Brasil, mas na nação, todas as casas estão tendo a sua realidade. Mas nós precisamos crer que mesmo que cada casa seja uma realidade diferente, cada casa tem o mesmo Deus. E eu queria dizer isso para você, e em especial para você que está assistindo aí. A sua casa, existe um Deus que mora com você. Existe um Deus que faz qualquer coisa por você. Se você está precisando de uma provisão, não tenha dúvidas, Ele vai prover. Descansa o teu coração. Esse louvor que nós vamos colocar agora, ele diz exatamente isso. Os planos dele não serão frustrados na tua vida. E nós profetizamos isso, que ao findar dessa crise, as promessas de Deus, os planos de Deus não vão se cumprir no final, eles já estão se cumprindo, porque a sua alma já está recebendo uma injeção de Deus. Eu queria orar por você nesse momento. Coloca no seu coração agora toda a sua dificuldade, aquele fermento que você precisa tirar, como foi dito aqui,
aquilo que você precisa abrir mão. Só você sabe aí agora o que você precisa, a realidade do seu lar, a realidade do seu casamento, a realidade da sua relação com as pessoas. Só você sabe. Então feche seus olhos nessa hora, medite nesse louvor, se liga com o Pai. Vamos orar? Senhor, nesse momento, Deus, eu venho te entregar mais uma vez os lares, as pessoas que estão assistindo, aquelas, Senhor, que ainda não conseguiram assistir, mas que durante o dia amanhã, Deus, elas vão assistir essa live. Pai, não foi no nosso nome que falamos aqui, mas foi no seu nome, foi no nome de Jesus, no nome, Senhor, que está acima de todo nome. Pai, nós te glorificamos nessa noite e te pedimos que o Senhor seja a provisão, que o Senhor seja a libertação nos lares. Amém, que o Senhor venha libertar, que o Senhor venha curar, Pai. Toma, Senhor, cada agente de saúde, Deus. Assim como o pastor Márcio pediu aqui a oração, Senhor, seja com cada profissional, Deus, que está arriscando a sua vida pelo amor de outras vidas. Que o Senhor venha os guardar. Senhor, que o Senhor venha levantá-lo, Senhor, com mão forte. Deus, não só lá, Senhor, na Juari, mas em todos os hospitais, em todos, Senhor, em toda a nação. Valentes estão lutando essa guerra. Aleluia. Senhor, e nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha, Senhor, enviar os teus exércitos para dar força ao exército que está aqui guerreando 24 horas pela cura. E nós profetizamos que os leitos de hospitais estão sendo visitados agora pelo Espírito Aleluia. Santo. E nós declaramos a cura. Cura, Senhor. Toca nos pulmões. Toca, Senhor, em qualquer, ó Pai, dificuldade, Senhor, que essas pessoas possam ter. Senhor, qualquer suspeita, Deus, toda suspeita desse vírus, que o Senhor possa jogar por terra, Pai. E aqueles, ó Deus, que estão lá nos leitos, que eles venham entrar para a estatística que eles foram curados. Nós, como herdeiros de Cristo, nós, autoridades Aleluia. De Deus, sobre nós existe autoridade. Levanta sua mão agora, declara em alta voz cura pela nação. Levanta agora a sua voz, declarando que esses médicos irão, Senhor, fazer com que criem, ó Deus, a vacina, o que for necessário para que nós possamos, ó Deus, ter a nossa vida, Deus. Senhor, cuida de cada lar, cada pai de família. Senhor, cada pai de família que está pedindo, Deus, e clamando pela provisão. Cada pai que foi desempregado, cada carteira, Senhor, que foi desfeita, nós te pedimos, envia, Senhor, nos ajuda, Deus, e nos dê o discernimento para Aleluia. Ser igreja para esses lares. Que o Senhor venha, Senhor, mostrar lares que precisam da tua provisão. Levanta a sua igreja para ser igreja nesse momento, Deus. Não só, Deus, no Projeto Ismo, mas em toda a nação. Mova o teu povo. Mova o teu povo, Senhor, e nos dê o discernimento. Senhor, se precisa de libertação nos lares, que o Senhor seja a libertação nesse momento, Jesus. Que as cadeias venham ser jogadas por terra, que os grilhões venham ser despedaçados, que os muros que impedem os casais venham ser jogados por terra. Amém. E que casamentos venham ser fortalecidos na rocha, que é em Cristo Jesus. Toma os filhos, as crianças, Senhor, porque delas é o teu reino. Senhor, que o seu reino venha sobre a nação. Toma os governantes, Senhor. Toma, Senhor, os governantes nas tuas mãos. Toma cada lar, Pai, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Bom, gente, a gente está encerrando essa live aqui agora. Mas vamos correr lá para o Instagram agora da nossa igreja. Um bate-papo nosso pastor lá com o pastor Dr. Janderson, né? Se eu não me engano o nome, o pastor colocou aqui. G. Anderson. Vamos correr para lá. Que Deus abençoe a casa de vocês, a vida de vocês, a mente de vocês. E seja livre, mesmo que dentro de casa preso. Amém? Fiquem com Deus. E vamos lá pro Instagram, corre pra lá. Beijo a todos os irmãos aí. Fiquem com Deus.